E você conhece, né, o Yuval Harari, que é um historiador israelense que escreveu alguns livros muito famosos. E dois deles, né? O Homo Deus, Sapiens, Homo Deus. Sapiens e o Homo Deus. Eles querem ter o controle sobre a mente e o coração das pessoas. E pelo que você estava falando também, DNA envolvido, um monte de coisa. Cada vez mais a gente está perdendo a liberdade. E é isso que a Bíblia fala no que diz respeito ao futuro governo do anticristo, que vai ser um governo controlador do mundo inteiro. Então nós estamos nesse processo em que cada vez mais o ser humano vai perdendo a sua liberdade. E ele fala claramente que esse conceito de liberdade é um conceito ultrapassado. O abandono da fé, também conhecido como apostasia, com certeza tem crescido no mundo, e isso é cumprimento da palavra de Deus como um dos sinais da volta de Jesus. O apóstolo Paulo avisou que antes do fim e antes de se manifestar o filho da perdição, viria a apostasia. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Vemos hoje cada vez mais homens lutando para que o maior número de pessoas desacreditem que Deus existe, ou até que existe, mas não é da forma como a Bíblia relata. Nesse vídeo eu quero te mostrar o que está acontecendo e o que está sendo projetado para os próximos dias para enganar o maior número de pessoas e para que nós que cremos na palavra de Deus possamos ficar alertas. Vou começar o papo aqui sobre controle, né? A palavra é controle. O mundo está caminhando para uma disputa de controle. Antigamente era territorial, uma expansão territorial. Parece que o mundo já não é mais para isso, né? Eles querem ter o controle sobre a mente e o coração das pessoas. E pelo que você estava falando também, DNA envolvido, um monte de coisa. O que tá rolando? Bom, eu queria começar a falar que você conhece, né, o Yuval Harari, que é um historiador israelense que escreveu alguns livros muito famosos. E dois deles, né? O Homo Deus, Sapiens, Homo Deus. Sapiens e o Homo Deus. Sapiens é daqui para trás, exato, né? E o Homo Deus é como vai ser o ser humano daqui para frente. Como vai ser o ser humano que vai ser, vamos dizer assim, melhorado por conta da introdução de chips e de alguns dispositivos eletrônicos que vão torná-lo uma pessoa apta até para competir com inteligência artificial. Exato. E tudo mais. Assim, a visão dele é muito interessante, porque ele fala que as visões de mundo que dominaram o século XX, principalmente, 19, 20, eram basicamente a visão comunista, né, socialista, e a visão que ele chama de liberal ou capitalista, que é a visão que a maior parte do tempo no mundo ocidental nos dominou e dominou, assim, vamos dizer assim, o imaginário do ser humano que vive aqui no mundo ocidental. Ele dizia o seguinte, que essa coisa de livre-arbítrio, o que são os princípios, vamos dizer, do liberalismo que a sociedade ocidental defendia? Liberdade, direito de ir e vir, livre-arbítrio, a liberdade econômica, o direito de produzir, de enriquecer, né? Isso tudo e, sobretudo, o livre-arbítrio, o Harari diz que isso tudo é ultrapassado. Ele diz que o ser humano não tem livre-arbítrio. Nunca teve ou daqui para frente a gente não vai ter? Nunca teve. Ah, é? Ele acredita o seguinte, que todo ser humano, ele é, vamos dizer assim, resultado de processos elétrico-químicos, né? O que o Harari disse é que o ser humano, ele não é livre completamente. Totalmente. Aí tudo bem, eu concordo, E aí, o que ele propõe? Ele fala que essa liberdade que havia antes, ela é questionável. Porque se houvesse alguma forma de você introduzir no indivíduo algum dispositivo para ajudá-lo a não tomar essas decisões... um ímpeto. Tô com fome... Eu tô morrendo de fome, eu sou capaz de matar. A minha vida tá em perigo, ou eu tenho um surto que eu acho que a minha vida tá em perigo. Se tivesse algum chip, alguma coisa implantada que pudesse controlar esse ímpeto... Então, e o que ele diz... Mas aí é o contrário. Aí é perigoso ter um controle maior, né? Então, é isso que eu tô dizendo. As redes sociais, a gente está sendo controlado. Streaming, eu me sinto controlado quando a gente abre a Netflix. Para mim, é diferente para você. Ela tá me mostrando uma coisa... Eu acabo não pesquisando uma coisa que eu iria assistir. Eu acabo indo pela sugestão dela, por exemplo. Você já não tem mais livre-arbítrio. É. E você já percebeu quão mal isso faz para uma sociedade?
Claro, deixa a gente dentro de bolhas, né? E isso, hoje, cada vez mais, você fica dentro de uma bolha. Isso emburrece as pessoas, porque você não vê o contraditório. Exato, você não tem contato com o diferente, porque a própria plataforma vai te indicar todo tipo de filme que você gosta. Dopamina, né? Então, mas você vê como gradativamente você vai perdendo o livre-arbítrio. Exato. E o Harari fala isso. Ele fala que o homem nunca foi livre, porque primeiro ele tinha dentro de si uma série de processos eletroquímicos que garantiam ou que determinavam as decisões, as escolhas, até as escolhas, por exemplo, do parceiro. Exato. Tem o lance do cheiro, né? Da cheiro, da feromônio, né? Você acha que você está escolhendo uma pessoa, mas na verdade não é. Ela está te escolhendo, né? Exatamente. A natureza tá... E o que ele fala é o seguinte, que hoje as pessoas que comandam, né, não só os intelectuais, mas os homens poderosos que têm dinheiro, eles não querem mais saber aquilo que está fora de você. Ele diz assim, olha, no passado... O que está fora de mim? Por exemplo, no passado o homem sabia construir uma barragem para controlar o fluxo da água, mas ele não sabia como controlar o cérebro. O homem sabia, por exemplo, fazer um inseticida para um pernilongo. Sim. Mas ele não conseguia matar os pensamentos que eram como pernilongos na cabeça das pessoas. Então ele diz que o que está acontecendo hoje, nós estamos on the verge, né, como se fala em inglês, assim, no limite, vamos dizer assim, de uma era que está passando e numa era que está se iniciando. O Harari chama de super-humanos, como ele chama? Ele tem um nome que ele coloca, né? Sim, ele fala... A gente vai se transformar numa outra coisa, né? Numa outra com próteses, com modificações genéticas. São boosts, né? São impulsionamentos e melhoramentos que vão acontecer nos seres humanos. Né? E que, por um lado, vai ajudar esses excessos que estão dentro da pessoa a serem controlados. E já existem coisas que são positivas, mas qual o perigo disso, Vilela? O perigo é que se você dá acesso para um dispositivo que vai entrar na tua vida, que vai ter acesso na internet, quem é que vai controlar o que esses dispositivos vão fazer na tua vida? Então, nós vamos ter um futuro de uma era de controle, onde o ser humano vai ser altamente monitorado, altamente manipulado. Hoje ainda é de fora, né? Agora imagina quando estiver dentro de você. Porque sempre com uma desculpa ou com um motivo bom para mais controle. Toma aqui uma rede social, não precisa pagar nada. Como assim não pagar? A gente tá pagando com nossos dados. Quando você entra no Instagram, aqui mesmo no YouTube e tal, a galera sabe de onde você logou, que computador quanto tempo você ficou, quais vídeos você gostou, ele já te traça um perfil. Fora a multidão que vem junto. Exato. Né? E aí você entra no Instagram, no Waze, ou seja, sua vida tá toda mapeada já. E essa inteligência artificial, ela te mapeia e começa a sugerir baseado nisso. Quantas vezes aconteceu da gente falar aqui, preciso comprar um sofá, né? E aí daqui a pouco começa a aparecer propaganda de sofá. E você já comprou o sofá e continua oferecendo. Sim, cada vez mais a gente está perdendo a liberdade. E é isso que a Bíblia fala no que diz respeito ao futuro governo do anticristo, que vai ser um governo controlador do mundo inteiro. Yuval Noah Harari é o principal consultor do Klaus Schwab, que é o fundador do Fórum Mundial e também escritor do livro O Grande Reset, né? Não bastando, nomes como Barack Obama, Mark Zuckerberg e Bill Gates já demonstraram admiração e interesse pelas ideias dele. Só por aí nós já podemos ver todos aqueles que falam ideias que vão contra Deus e que de alguma forma estão tentando levar o ser humano à apostasia com as suas ideias, estão unidos com esse homem aí, o Yuval Noah Harari. Nessa entrevista que eu vou colocar aqui para vocês, ele deixa claro algumas ideias bem perturbadoras. Por exemplo, quando ele diz que o homem ele vai deixar de ser o Homo sapiens para agora o homem se tornar deuses, né? Essa ideia é enganadora, ela é bem antiga, é só a gente olhar a tentação que Satanás fez para Eva ali no Jardim do Éden, então não é uma história nova, mas ela vai se repetindo ao longo dos anos e vai se utilizando aí de pessoas para difundir essa ideia, né? Fora isso, já estão criando aí também cultos comandados por inteligência artificial, onde Deus é moldado conforme a necessidade humana. Nós já sabemos que não é de hoje que as pessoas dizem que o Deus que é pregado na Bíblia é um Deus muito duro, é um Deus que não convém mais
com as ideias deste presente século, que agora Deus tem que se adaptar aos novos tempos. Então eles estão criando deuses novos, agora estão criando cultos novos, e aí as pessoas podem moldar o seu Deus da forma que elas querem e adorá-lo também da forma que elas querem. Nós sabemos que tudo isso não passa de um plano para desacreditar o maior número de seres humanos na existência de Deus. Nesse vídeo eu quero te mostrar tudo isso. Apenas antes eu quero pedir a sua ajuda com o seu like para que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas. O YouTube tem aí segurado um pouco os nossos vídeos, então não esquece, deixa o seu like. Se não for inscrito, fica o meu convite para você se inscrever aqui no canal. É muito importante que você esteja inscrito para receber os próximos vídeos. E também, se você puder, deixa aqui o seu comentário sobre o que você pensa sobre esse assunto dos homens criando novos deuses e também do homem querendo ser Deus, né? Que não é aí um assunto novo, mas que nós sabemos que é uma ideia do ser humano há muito tempo. Dito isso, vamos ao vídeo de hoje. Que estamos caminhando para o fim bíblico é um fato que estamos vendo acontecer todos os dias. E nesses dias devemos tomar cuidado, pois tentarão enganar até aqueles que são conhecedores da palavra de Deus. Não é à toa que vemos cada vez mais pessoas distorcendo a palavra de Deus e até mesmo alguns que se dizem pastores interpretando as escrituras conforme a vontade do mundo para agradar aqueles que não querem ser confrontados. Na Alemanha, por exemplo, já estão realizando cultos comandados por inteligência artificial e, pasmem, a igreja estava lotada. Grandes produtos deste século não serão sapatos, roupas, carros ou armas. Um grande produto do século XXI serão corpos e mentes. Eu acredito que estamos caminhando na direção da evolução do Homo sapiens para deuses. Os próximos grandes projetos da humanidade serão superar a idade, a morte e encontrar o segredo para a felicidade e, basicamente, evoluir os humanos a deuses. Vem daí o título Homo Deus, Homem-Deus. E isso não é simplesmente uma metáfora. É em um sentido literal mesmo. Por milhares de anos, os humanos imaginaram deuses de uma maneira específica. Atribuíram a esses deuses habilidades e qualidades de deuses. Estamos aqui em uma igreja e seus muros estão cheios dessas descrições daquilo que Deus pode fazer. E agora nós estamos de verdade na empreitada de conquistar essas habilidades divinas para nós. Seja na questão de superar a morte, ganhando a imortalidade, ou mesmo ganhando a habilidade de criar e projetar a vida de acordo com a nossa vontade. Na Bíblia, no livro de Gênesis, a primeira coisa que Deus faz basicamente é criar animais e plantas e humanos de acordo com a sua vontade. E nós agora estamos tentando ganhar essa habilidade divina. Muito provavelmente, o principal produto do século XXI, o produto mais importante na economia humana, não será apenas veículos ou roupas, alimentos e armas. Os principais produtos serão corpos, cérebros e mentes. E, de certa forma, nós estamos indo até mais além daquilo que os deuses das religiões conseguem fazer. Porque esses deuses, como Jeová da Bíblia, só podem criar seres orgânicos. Se você é um criacionista e olha para o mundo e vê todos esses animais, plantas, são todas coisas orgânicas. Mas nós humanos faremos ainda melhor do que isso. E aí, de Jesus ser o Filho de Deus e ressuscitar dos mortos é fake news. Não precisamos esperar Jesus Cristo voltar à Terra para superarmos a morte. Um punhado de nerds num laboratório pode fazer isso. Nós teremos a possibilidade de evoluir os seres humanos para super-humanos. Nós abandonaremos essa história de deuses e tornaremos a nós mesmos deuses. Nós mesmos teremos habilidades divinas. Então, o que nós podemos ver aqui é que o ser humano ele está correndo para todos os lados com apenas um intuito. O ser humano não quer perder a sua vida, ele não quer deixar as coisas dessa terra, ele não quer deixar de viver. E realmente a nossa vida é boa, mas nós sabemos que ela faz apenas parte de um pequeno trecho da nossa história.
a Bíblia está se cumprindo, nós sabemos que a ciência ela está evoluindo, como está escrito no livro de Daniel. Eu não sou contra a ciência. Para poder falar com você agora aqui nesse vídeo, nós estamos utilizando a tecnologia, a internet, uma webcam, utilizando sistemas de edição. Então a tecnologia ela faz parte da vida humana. O grande problema é quando a tecnologia ela quer se igualar a Deus. A Bíblia diz que o único que pode dar vida e tirar a vida é o próprio Deus. Na minha opinião, o máximo que eles vão conseguir com todos esses projetos é de repente criar um robô que tem as suas memórias e vai ser como uma câmera de celular que você grava um filme, é apenas uma recordação, uma memória que ficou ali, não vai ser a vida da pessoa. Ou então, esses que estão aí congelando as pessoas, o máximo que eles vão conseguir aí, de repente, criar um monte de zumbi que vão andar pela rua, mas que não vão ter as funções de um ser humano. E por quê? Porque tem uma parte do ser humano que a gente não vê. O ser humano não é apenas o corpo físico, não é apenas pele, carne, músculo, nervos, órgãos, não. A Bíblia diz lá em Gênesis que quando Deus cria o homem, ele faz o homem feito de barro e está ali aquele bonecão de barro feito pelas mãos de Deus, e mesmo assim o homem não tinha vida. O homem só se torna ser vivente quando Deus sopra sobre ele o seu espírito. Então o ser humano ele jamais vai poder conseguir soprar o espírito sobre a vida de alguém. O que eles vão conseguir talvez é dar vida aí, como eu já disse, a um corpo sem alma, sem espírito, e que vai ser apenas um amontoado de músculo, pele, carne se mexendo, mas que não vai ter as funções de um ser humano de verdade. Como eu disse ali no começo do vídeo, o slogan deles não está totalmente errado, né? Eles dizem que os clientes amam tanto a vida que eles querem viver até mesmo depois da morte. Não está totalmente errado, sabe por quê? Porque realmente o ser humano ele é um ser eterno. Nós vivemos até mesmo depois da morte. Eu quero falar para você que eu sei o segredo da vida eterna. Muita gente que entrou nesse vídeo sabe o segredo da vida eterna, mas eu tenho certeza que vai entrar gente aqui que talvez entrou pela curiosidade e não saiba esse segredo, e eu quero contar para vocês. Tá na Bíblia, no livro do Evangelho de João, capítulo 10, no verso 27 e 28, diz assim, ó: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Por isso, se você quer viver eternamente, se você quer experimentar uma vida eterna, o que nós podemos fazer para experimentar essa vida é aceitar a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Nesse vídeo eu quero fazer um apelo para você que talvez ainda não aceitou a Cristo. O ser humano, essa parte que nós vivemos na Terra, é apenas uma pequena parte da nossa existência e a menor delas. A nossa maior parte vai ser depois do que acontecer aqui. Por isso, se você ainda não aceitou a Cristo, o meu conselho para você hoje, diante de tudo aquilo que você ouviu, o ser humano ele não vai conseguir trazer a vida novamente, ele não vai conseguir se tornar imortal da forma que os cientistas querem, mas através de Jesus Cristo nós vamos viver eternamente após a nossa morte. Então aceite a Cristo como seu único e suficiente Salvador e experimente a alegria de ter a vida eterna. Para você que ficou até o final, eu quero indicar um vídeo que vai aparecer desse lado aqui, ó. Basta você clicar na fotinho aí que você vai ser direcionado para ele. Um grande abraço e até o próximo vídeo.